Poderia nos explicar de que maneira funciona o parapsicodrama aplicado às reconciliações grupo-kármicas? Olha, o parapsicodrama, ele é interessante, até que a gente colocou aqui, ó, no Estrangeirismologia, tem 2 itens aqui que tem relação que o parapsicodrama pode ajudar. O reframe extrafísico das retrocondutas e dos vínculos, a partir do curso intermissivo, e o holy taking, através da assimilação simpática. Holy taking é um conceito hoje que está sendo trabalhado dentro da psicologia, que tem a ver um pouco com empatia, conceito de empatia, mas há controvérsia. Uns acham que seria similar, uns acham que um está dentro do outro. Mas, em tese, é o seguinte: o holy take é se colocar, conseguir enxergar na perspectiva do outro. Tá? A pessoa se colocar no lugar do outro, conseguir enxergar com os olhos do outro. Então, isso nos estudos de perdão, por isso que a gente também inseriu aqui, o holy take ele tem uma influência muito grande na capacidade da pessoa perdoar. Porque na hora que ela se coloca, a vítima, se coloca na visão do algoz, ela consegue ter um nível de compreensão maior e isso tende a facilitar a condição do perdão. Então, voltando à sua pergunta, o parapsicodrama, ele ajuda a consciência a se colocar muitas vezes no lugar do outro. Por quê? Porque ela pode ter que fazer os papéis, né, e o psicodrama, falando no intrafísico, ele tem relação, né, da pessoa assumir determinados papéis sociais, e o parapsicodrama seria isso também, pode ajudá-la a se colocar na posição do outro, e aí, inevitavelmente, ela tentar enxergar do ponto de vista do outro. E com isso, vai facilitar as reconciliações grupocármicas. Em Fatologia, página 40, primeira linha, poderia explicar a desilusão sobre as convicções passadas? E na 7ª linha, a limpeza na atualidade da sujeira feita na antiguidade. Bom, vamos lá. A primeira e a 7ª linha. Tá, a primeira é a desilusão sobre as convicções passadas. Ah, isso é ótimo, né? A gente erra muitas vezes pelas nossas certezas. A gente está errando, tem a ver com o que foi a pergunta da Bárbara, né, sobre ressaca moral, não é? Um pouco antes. A pessoa está lá e ela está achando que está furando o céu. E ela está fazendo as coisas, e para ela não está errada. Mas chega um momento, então, quando, por uma série de circunstâncias, e começa a ter um revertério também, ela vai se desiludir com as suas convicções. Ela vê que aquilo ali não era o melhor, que ela estava totalmente errada. Então ela vai se desiludir. Quantas pessoas não se desiludiram com a religião, por exemplo? Na hora que ficaram mais lúcidas. E antes elas tinham aquilo como um princípio inquestionável, né? O dogma já é isso. Então, era um valor para ela enorme. Então isso que é desilusão com as convicções passadas. A Recim e a Ressex têm relação com isso. A reciclagem existencial, não sei se a Marta está aí, tem relação justamente com isso. Você vai reciclando. O seu código, hoje de manhã o professor Walter falou do código pessoal de cosmética, ele vai progredindo, né? Isso é uma continuidade. Então, muitas coisas que a pessoa considerava como certo, num determinado momento da vida, ou numa determinada vida, depois de um tempo, aquilo é colocado como algo ultrapassado.